Shalom Aleichem, paz seja convosco, também Shabbat Shalom a todos os amigos que em algum momento irá ouvir essa gravação, né? Esse estudo é um mini estudo que eu estou fazendo aqui, para completar o Shabbat do Eterno, né? Porque também hoje é Shabbat. Hoje é 9 de Tammuz, do ano 5785 e 4 de julho de 2025. Quero antes dizer que essa gravação ela está em fase de aperfeiçoamento, né? Estou fazendo aqui um teste. Eu moro num lugar que é muito movimentado, as ruas bem próximas de casa e é um barulho, né? Que faz e às vezes atrapalha. Mas eu quero falar um pouco sobre a paraxá que está em pauta, né? Que é o CAT. O CAT quer dizer o decreto, né? Decreto do Eterno, né? E é importante, e mesmo tendo coisa que a gente não entende, não compreende, mesmo assim, a gente procura obedecer aquilo que está em nosso alcance e também temos o cuidado de separar as coisas, né? É, na Paraxá, exatamente lá na Quinta Aliá, é um assunto que praticamente é, os aqueles que passam as posições não vão passar, né? Se passar, Baruch Hashem por isso e coincidiu comigo. Mas um fato muito importante que a gente vê nessa paraxá de Okatch, né? É uma paraxá extensa que ela inicia ali no capítulo 20, me parece, verso primeiro, e vai até o capítulo 22, verso um também, né? Mas tem muitas informações, tem muita coisa para a gente ter conhecimento, né? Bom, outra coisa também que eu quero dizer para vocês é, meu nome é Orochi Shalom, eu sou da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe, né? Eu sou da Congregação Israelita Nova Aliança, aqui no Brasil, com sede lá em Curitiba, Paraná. Lá em Paraná, em Curitiba, temos lá uma sinagoga, a qual é administrada pelo Zaquim Abiese, né? E sua equipe. Um abraço desde já para o pessoal lá da Al Rei Davi, que é o nome da sinagoga. E também temos sinagoga em São Paulo, lá no Tucuruvi. Lá, quem está lá na frente é o Rabino Shai. Outro abraço para o Rabino Shai e toda a sua equipe ali, né? Sem contar nas comunidades que existe em cada canto do Brasil. Aqui no Nordeste é uma, né? Já há quase há 30 anos. E assim por diante. Vocês querendo entrar em contato com a gente, só é acessar o Rei Davi, né, lá no YouTube, nas programações que são no Shabatot, toda semana no Shabatot, e temos também o Zoom, que é 3 dias na semana. E aí você entrando em contato com alguém lá nessa sinagoga, o Rabino Shai, por exemplo, você pegará o contato dele, entra em contato com ele e ele passa para vocês todas as informações, ok? Mas vamos também a outra coisa que interessa. A Paraxá da semana, que é o Rucatos, como eu já falei o nome, é, ela mostra algo, ela mostra algo é, que nós, eu não vou dizer, eu não vou generalizar, né? Mas que muita gente não gosta de ouvir, é quando fala em morte, né? E quando fala em morte de uma pessoa que é muito querida, aí a pessoa sofre mais ainda. Na Quinta Aliá, como eu já citei anteriormente, no capítulo 20, verso 22 a seguir, nos diz o seguinte:
Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel e toda a congregação chegaram ao monte de Hor. E falou o Eterno a Moisés e a Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo, versículo 24: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste à minha ordem nas águas de Meribá. Aí eu fico analisando Arão, Arão, tão zeloso, né? Mas um homem como nós somos, 100% carne, sujeito a falha, e uma dessas falhas, o Eterno os puniu. O puniu, não deixando que ele ah, usufruísse de uma coisa que ele queria muito, que era entrar na terra de Canaã. Não é verdade? Aí o versículo 25 continua. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e fade-o subir ao monte Hor, e tira as suas roupas, né? As roupas de Arão, que é as suas vestes, e veste as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Então, no versículo 27, a gente vê aqui a ação de Moisés, né? Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Diga aí, Ney, um homem que se dedicou tanto, né? Mas quem é Arão ou Moisés, ou quem somos nós para questionarmos com Deus? Verdade? Surge um comentário: será que deu para entender, né? Será que nós entendemos realmente, né, o que aconteceu ali? Ou estamos dizendo que Deus foi injusto com Arão, né? Será que deu para entender que Deus não para a sua obra? Ele não para a sua obra, tá? Por exemplo, se eu ficar para trás, ele, Deus, continua ou continuará a sua obra usando outra pessoa. Entendeu? A obra de Deus não para, ela sempre prossegue até se cumprir, né? O que Deus quer, não tem como retroceder. Agora o homem fica para trás, aí Deus vai usando outros, né? Vai usando outros até chegar ao seu objetivo. Aí ele pergunta mais aqui: para o Eterno que sabe e conhece tudo, disse: será este o castigo dele, de Arão, tá? E o castigo de Arão, nós sabemos por que foi, né? Ele nem tocou na rocha, aliás, ele não fez nada, no caso, como Moisés fez, né? Mas dá para entender que ele deveria ter advertido Moisés, seu irmão, antes mesmo dele arrumar a vara na rocha. Tá entendendo? Essa é uma das explicações. Mas se você não concorda com isso, sabemos ou devemos saber que Arão errou em algum ponto que Deus os puniu. Ok? É, o que é que a gente aprende com isso, gente? Cabo Rachalia, ele nos dá algumas orientações, né? Porque a Torá, ela é viva, ela fala de um assunto para nós hoje, mas que aconteceu lá no passado. Então, e lá no passado, a gente percebeu e percebe até hoje, quando lemos, quando estudamos a Torá, que ninguém ficou sem punição quando erraram. Ninguém, tá? Ninguém ficou. E hoje não é diferente, é o mesmo Deus, é o mesmo povo, tá? É o mesmo decreto, só com outras facetas, né? Mas
Deus está dando ordem, está dando mandamento, está dando lei, estatuto para a gente, no dia de hoje, seguirmos. A gente seguir, no caso, né? Aí o que é que Shaul Rochalia, lá no livro de Tito, capítulo 2, está até lá nas porções da Torá, tá? Como a leitura da Brit Hadashah, a nova aliança, tá bom? Então o que é que diz aqui aos irmãos? Ele diz o seguinte: Shaul Rochalia ajuda por meio de conselhos os irmãos a irem por um caminho mais justo, né? Então, todas as vezes que a gente acata conselhos, com certeza estamos procurando o caminho mais justo. Queremos dizer, ou não quero dizer, que nós não podemos tropeçar. Podemos sim, podemos tropeçar, mas também podemos nos levantar. Covarde é aquele que cai e fica deitado, prostrado. Não pode ser assim, certo? Temos que cair e nos levantar. E, baseado nisso, quando você vai tirar a carteirinha do Detran, né? Habilitação. Vamos ver, vamos supor que você não passa no teste da primeira vez. Você vai desistir? Não, você não vai desistir. Você vai tentar mais uma vez, vai tentar mais outra vez, outras vezes, né? Me parece que tem direito a 3 vezes. Aqui em Aracaju parece que tem direito a 3 vezes, né? 3 tentativas. E se não conseguir na terceira tentativa, retorna para o zero, paga tudo de novo, faz tudo de novo. Mas você faz isso, acontece isso com as pessoas. Tem pessoa que não passa em nenhuma das 3 tentativas. E começa tudo novo. Até um dia dizer, olha, já estou com minha carteira. E conseguiu. E por que com as coisas de Deus é diferente? A gente tem que cair e ficar prostrado lá, se lamentando. Não pode, né? Então, Shaul também preocupado com essas coisas, nos dias de hoje, nos orienta. Há mais de 2.000 anos atrás, ele falou o quê? É, capítulo 2 verso 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, né? Agora, na live do Zoom, o nosso amigo, parece que foi eu esqueci o nome do rapaz, ele estava falando sobre uma família, um pessoal, um vizinho, que estava falando coisas que não devia para outra pessoa, era para um menino, era para um filho, né? Tipo assim, maldição, né? E é complicado isso aí, porque isso, o que sai da boca e que sai do coração, isso é praga. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que fala, com as nossas palavras, porque as nossas palavras podem matar alguém, pode ser praga, e também pode ser bênção, né? Então o Shaul Rochalet, ele começa aqui falando: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, aquilo que você aprendeu, comportamento justo, né? Um comportamento honesto, em que as pessoas vejam em você Urua, né? Urua HaKodesh, o Espírito de Deus, e diga: aquele homem, ou aquela mulher, ou aquela criança, ou aquele jovem, realmente é um servo de Deus, e com isso o Eterno é abençoado. Aí ele continua aqui: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, né? Além disso, dignos de respeitos, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. É uma luta constante, gente. Nós que usamos, usamos o livre-arbítrio, né, para trabalhar nesse lado, na direção correta, temos alguns insultos, né, temos algumas demandas, né, e mas nós não iremos desistir dos nossos objetivos, tá? Temos que perseverar, sempre perseverar. E a nossa fé não sai de nós, porque se o homem sem fé, meu amigo, acabou, tá? E o amor. 3 coisas que devem andar junto.
fé, amor e perseverança, tá? Porque de tudo pode aparecer na nossa frente, de tudo pode aparecer. Coisas que você pode até ficar abismado, né? Mas não se engane. Isso aí é só para você conhecer você mesmo, como você está. Você é capaz, sim, de atravessar a montanha mais alta que vem na sua direção, tá? Porque o Eterno ele fez assim, com quase 6 milhões de pessoas. Abriu o mar e o povo passaram, e o povo passou, não é verdade? E ele continua aqui. Semelhantemente, no versículo 3, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, é, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, né? Dominado pelo vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, um conselho aqui para as mulheres mais velhas, né? Tem mais experiência, né? Para ensinar aquelas mais novas a como se dedicarem, a como reagirem, a como se comportarem diante dos seus esposos, né? Porque essas mulheres mais velhas já têm uma experiência, né? E assim por diante, né? E fazer aquilo que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens, como falei agora, né? A amarem seus maridos e seus filhos, tá? Filho, gente, é uma coisa muito importante, né? Hoje a gente vê uma situação horrível, pode dizer. Não sou contra os animais, mas essa semana mesmo eu vi a mulher com um cuidado com um carrinho de bebê, assim, passeando lá onde eu faço o Cooper, né? Lá no calçadão, aquela coisa toda, falando mais uma amiga dela. E eu me interessei em olhar assim para dentro do carrinho para ver o bebê, né? O bebezinho que eu gosto de ver criança, né? Mas, menino, eu vi foi um cachorro de bonezinho na cabeça, focinhozinho legal lá, tá? Um cachorro, gente. Então, as pessoas estão trocando a criança, o bebê, é, por os animais. Eu sei que eu tenho que ter amor aos animais, mas os animais devem ficar no lugar deles, né? Ali, aquele carrinho de bebê é o lugar de uma criança. Quer dizer, pessoa nova, casou nova, não quer ter filho, vai ter filho quando? Então, filho é importante, porque diz que assim, elas aprendem a amar os seus maridos e aprendem a amar os seus filhos. Não tá assim, aprende a amar o marido e aprende a amar os seus animaizinhos de animaizinho de estimação, né? De estimação. Não, não. Entendeu, gente? Então, tá uma situação horrenda hoje essa questão das pessoas não querer filho, né? E essa coisa cai até dentro da congregação, né? É uma coisa que todo mundo procura evitar filho porque está cedo, porque não é agora. Então, é uma coisa que atinge, né? Entendeu? É triste isso aí. Tá bom, gente? Bom, quando a pessoa tem problema de saúde, né? Tudo bem, cada caso é um caso. Mas quando a pessoa, ou a idade já avançada, também a gente entende isso. Não vai forçar, obrigar, né, a ser um milagre do eterno. Mas, caso contrário, casou para quê, né? Casou, o casal só não é família. Família é quando tem um casal e um filho para frente, certo? No nosso caso, a gente orienta, já que a situação cada vez mais se aproxima do reino, do Allan estamos prestes à Terceira Guerra Mundial, também, né? Mas a orientação que é dada por, pela liderança, né, aos nossos conselheiros, é que tenha mesmo um, dois, três filhos, né? Já que não quer ter muito, né? A minha mãe, minha querida mãe, ela teve 19 filhos, tá viva aí, entendeu? Tá viva aí, tá com uns problemas de saúde, que é coluna, mas tá aí vivinha, tá bom, gente? E naquele tempo, a situação financeira, médico, não é como agora. Agora nós temos tudo pertinho, né? Médico aí em abundância, né? E chegando mais, né?
Mas antigamente não. Antigamente era osso para criar 19 filhos. Entendeu? Era osso. Bom, e aí, continuando aqui, ainda o texto, né? De Tito, no versículo 5, também elas aprendem a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha, gente, que responsabilidade nós temos, não só as jovens, mas como o jovem, o ancião, todos que firmaram aliança, têm uma grande responsabilidade sobre os ombros, certo? Para que a palavra de Deus não seja difamada ou difamada, né? Então, a jovem, ela tem que se contentar. Ela tem que amar um jovem e casar dentro das regras, né? E não fugir disso aí. Isso aí é vergonhoso, é muito vergonhoso, certo? Aí ele continua aqui no verso 6. Da mesma maneira, encoraje o jovem a seres prudentes, falando aqui dos homens, né? Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Tá bom? Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a seu respeito ou a nosso respeito, certo? Porque qualquer mau testemunho, né, que a gente der, seja por ação, por palavra, o cara tá de olho lá fora. Ele não entende nada. Da Bíblia ele não entende nada, tá? Mas quando você dá um passo em falso e ele vê, aí ele entende tudo. Ai, ali, diz que é crente, né? Segundo ele, né? Diz que é crente, tá fazendo negócio daquilo ali. Quer dizer, você nem percebeu que tropeçou, mas o cara já viu do lado de fora. Tá vendo como devemos andar, sermos prudentes? Pois é isso aí. Aí ele continua aqui dizendo mais o seguinte, não no livro de Tito, né? Mas na Paraxá. Diz a Paraxá que o povo chorou muito. O povo chorou muito por causa da morte de Arão. Ele era mais próximo ao povo, né? Por causa do seu trabalho, que o trabalho de Arão dava condição de se aproximar mais do povo do que Moisés, né? E aí o povo pegou esse carinho, essa amizade, não dizendo que Moisés não era assim, não. A função de Moisés era outra, né? É mais afastado do povo, mais próximo de Deus e assim por diante, tá? E aí, cerca de 30 dias, né? Houve o lamento. Tá lá em número 20 e 29, ok? Aí, aí é aquela coisa, né? Eu estava fazendo esse estudo e me lembrando de algo assim, é, quando perde, aí dão um valor, não é assim? Quantas vezes Arão foi incriminado, acusado pelo povo? Eu não vou generalizar, né? Não vou generalizar. E não foi todo o povo. Mas quantas vezes Arão e Moisés, né, passaram, né, duro, passaram momentos difíceis na cobrança do povo, sendo acusado disso e daquilo, né? Quantas vezes, né? Deus se envolveu, não deixando que sua liderança fosse morta pelo povo. Abre aspas, fecha aspas, certo? Quantas vezes? É assim que nós somos seres humanos, né? Hoje não é diferente. Tem tanta gente aí, né? é, Querendo ver a destruição de um líder, entendeu? Não fala abertamente, mas a gente percebe, né?
que há ódio no coração dessas pessoas, né? E pelas palavras a gente conhece, né? Que ali é ódio no coração das pessoas. Quer dizer, não conseguiram o seu intento, aí cria ódio, né? Mas o Eterno é quem livra e nos livra, né? E quando o Eterno nos livra, também eu posso estar livrando essas pessoas a não, a não fazer o mal, entendeu? A não fazer o mal. Hoje podemos dar uma volta por cima. Sim, podemos. Podemos dar uma volta por cima. Estamos com problema? Estamos. Podemos dar uma volta por cima, porque se, se continuarmos deitados, né? Batendo no pé que estamos certos, o Eterno ou irá nos punir. Ele puniu Arão, entendeu? Ele puniu Arão. Não somos melhores do que Arão, do que ninguém lá atrás, ou lá na frente, ou nos nossos dias. Temos que fazer a nossa parte. Cada um deve fazer a sua parte. Trabalhar no objetivo de que seja um servo bom, como disse lá Yeshua, né? Servo bom, tá? Mas é necessário fazer isso. E isso é uma luta constante, é 24 horas, vigiando nós mesmos. A gente tem mania de olhar os outros, né? Não, isso é coisa de goi. Vamos olhar nós mesmos, nos preparar, ficar preparado para assim ajudar o próximo. O seu irmão pode cair em um buraco, você pode dar a mão a ele, puxar ele lá de dentro, com toda a força, tá? Agora, você não come a palavra, você não estuda, você não aprende, você não trabalha em você, fica fraco, como você vai puxar seu irmão no buraco? Ou seja, e caiu lá também espiritualmente, você vai puxar ele, dar força a ele, incentivar ele a seguir em frente, né? Se você também está doente. Dois doentes, não pode ser assim. Alguém tem que ficar forte para levantar o outro, tá? O que devemos fazer então? Conselho. Então, Paulo Charles Rachalia começou lá com o conselho e a gente termina essa pouca conversa, mas que com certeza nós iremos aprender muito, né? Esse vídeo, esse curto vídeo, né? Ele leva a gente lá para Hebreus, no capítulo 13, e o versículo primeiro a seguir termina essa nossa conversa com esse conselho. Seja constante o amor fraternal, tá? É, não se esqueçam da hospitalidade, é, fui praticando que, sem o saber, alguns que exerceu a hospitalidade, receberam o anjo em sua casa, pensando que era um homem comum, certo? Exatamente. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, né? É como se fosse vocês mesmo que o estivessem sofrendo no corpo, tá? Aí ele entra aqui na questão do casamento, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito, que é a cama conjugal, conservado puro, tá? Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, gente, isso aqui é muito importante. O casamento tem que ser moral, moralizado, tem que ter moral, certo? Para não virar uma coisa de prostituição. Então, querem casar? Vão casar? Procura pessoas da fé, segundo segue a administração da congregação. Tem uns que esperam mais um pouco, tem outros que não esperam nada, tem outros que casam logo. Mas se for dentro dos padrões divinos, Baruch Hashem por isso. Para zelar, honrar a sua cama, tá? Isso é importante, gente. Isso é muito importante.
certo? Casamento deve ser honrado, né? Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Que pode? Aí conclui no versículo aqui, sétimo: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, né? Nossos líderes, nos dias de hoje temos líderes acima de nós, nos ensinando, preocupado com o seu rebanho, fazendo com que o seu rebanho permaneça, né? No caminho justo, no caminho de paz, de igualdade, porque mesmo vindo tribulações, mesmo vindo aparecer problemas no nosso meio, mesmo acontecendo divisões, mas esse líder ele está preocupado que a gente esteja no caminho certo, andando nessas veredas que são santa, justa e boa. Porque depois que um desses líderes ele descer à sepultura, ele for chamado junto para seus pais, se a gente não der valor a ele, como irá ficar os nossos corações? Qual irá ser o nosso sentimento? Aí vão querer agora cuidar dele depois de morto, viu? E o povo chorou 30 dias, sentindo a falta de Arão, porque Arão tinha morrido. Mas quantas vezes, vou repetir de novo, o povo, abre aspas, incriminaram Moisés e Arão de coisas que eles não fizeram, de coisas que estavam na mente do próprio povo, né? Imaginava as coisas e dizia que era Arão e dizia que era Moisés. E aí desejava voltar para a terra do Egito, dizendo que lá é o que tinha carne, lá que tinha mel, lá que tinha tudo, né? Então, temos que ter cuidado com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente fala. O pensar ainda vai, porque o pensamento o homem não pode cortar. Mas você praticar o que você pensou, aí já é outra história, certo? Que o Eterno continue nos abençoando e dando entendimento. Quero agradecer aqui ao Rabino Shai, que está nos dando essa oportunidade de sermos melhores, né? Melhores pregadores da palavra do Eterno. No próximo vídeo, eu irei fazer com outro tema, né? Referente ao reino milenar, tá bom? Obrigado a todos. Agradeço pela participação de todos vocês que irão um dia assistir esse pequeno programa, tá? Um abraço, shalom, shalom, e o Eterno abençoe.